Na medida em que o avanço tecnológico vai acontecendo e que os meios de comunicações vão ficando cada vez mais próximos das pessoas comuns da sociedade, é claro que muitas mentiras que ficaram encobertas ao longo do tempo, perpetuados pelos livros segmentados que são escritos, é claro que esses fatos podem agora serem colocados novamente à prova. E uma simples pesquisa hoje, por esse fantástico meio de comunicação que é a internet, pode desvendar muitos mistérios, desfazer muitos mitos e trazer à luz da verdade algumas mentiras que estiveram ocultas até o presente momento. É claro, para isso, deve haver uma pessoa interessada em expor esses fatos. E esse você sabe que é o nosso caso e do nosso ideal, Verdade Oculta. Estamos prestes a conhecer neste momento a verdadeira história do que ocorreu com o movimento pentecostal mais importante de todos os tempos, o movimento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa deve ser lembrado porque foi a criação da experiência pentecostal como nós conhecemos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo. Para se fazer um apanhado bem profundo no processo que constituiu com o maior evento pentecostal de todos os tempos, nós vamos recorrer a um momento da história em que a escravatura dos negros estava recém-abolida. Foi época pós-Revolução Industrial, período das estradas de ferro, em que a mão de obra barata por parte de chineses fazia-se necessária em muitas cidades do oeste americano. E as histórias vão se cruzar. Pessoas vindas da África, pessoas latinas e asiáticos se encontram em um momento do tempo marcado pela explosão das línguas estranhas. Cada membro da igreja que seja carismático ou pentecostal tem suas raízes do avivamento da Rua Azusa e, mesmo assim, a maioria das pessoas não conhece sua própria história. Ao observarmos desde a nossa infância o movimento religioso protestante pentecostal, nós, na verdade, não sabemos como ele se originou. E embora seja dito nessas igrejas que ele é uma repetição ou uma sequência de fato ocorrido nos períodos da Bíblia, a verdade que será traga à tona agora talvez choque algumas pessoas, mas nada além da verdade, senão pela própria verdade. Para os pentecostais e carismáticos, a Rua Azusa 312 será o endereço mais famoso do mundo. O final do século XIX assistiu à grande revolução industrial. As pessoas se tornavam parte das engrenagens industriais. A lacuna entre os ricos e os pobres aumentava. A igreja tinha o dever de preparar os fiéis para servirem agora aos interesses do avanço no progresso proporcionado pela Revolução Industrial. Até mesmo grupos comuns e tradicionais, como os batistas e os metodistas, enfatizavam mais os bens materiais acima do interesse em uma vida futura na eternidade. Graças ao método de evangelização de Finney e Moody, as igrejas estavam cheias. Porém, faltava algo aos que professavam o cristianismo protestante, uma mola para impulsionar a religião na mesma proporção da Revolução Industrial que escravizaria para sempre os mais humildes
e das diferenças sociais que se acentuavam. O avivamento da Rua Azusa foi um canivete suíço para sua época, pois serviu como anestesia para uma série de problemas sociais. A Rua Azusa. O início. No final do século XIX, por volta de 1880, o movimento Holiness, Santidade em português, foi o primeiro passo na direção do avivamento. Essas agitações, especialmente na Igreja Metodista, buscavam uma segunda bênção divina, na qual os crentes seriam santificados para viver mais próximos de Deus. Esses ensinamentos diziam aos fiéis: caminhem no poder concedido pela ressurreição de Cristo. Santifique-se, Cristo irá reinar em sua alma. Não aconteceu nada mais radical ali. Era essa apenas mais uma nova fórmula a fim de se consolidar a fidelidade das pessoas à religião. Não imaginavam, porém, que esse seria um forte motivo para impulsionar o grande avivamento que estava por surgir. O incentivo. Neste mesmo período, apareceu John Nelson Darby defendendo a teologia do dispensacionalismo que pregava o fim do mundo iminente antes do ano 2000. Assim foi criada a Irmandade Plymouth. A virada do século fez com que a doutrina pré-milenarista ficasse conhecida. Começaram a propagar a ideia de um século cristão, na qual a igreja e a tecnologia prenunciariam o reino de Deus. Os pré-milenaristas, no entanto, afirmavam que o fim dos tempos estava próximo, pois seria caracterizado como fora profetizado, pelo irromper de uma imensa atividade espiritual. Darby não sabia, mas seus ensinamentos, amplamente difundidos naquela época, iria desencadear no mais significativo advento protestante até os dias de hoje. A teologia de Darby alcançou várias partes do mundo. Vale destacar o que ocorreu no país de Gales. No primeiro ano do século XX, um jovem chamado Evan Roberts trabalhava em minas de ouro. Ele passou a viajar por todo o país de Gales e mais tarde pelo mundo, proclamando o ministério do grande avivamento promovido pelo Espírito Santo, que iria surgir naqueles dias. Seu discurso era: todos os crentes serão revestidos de poder, pois somos a última geração, e assim por esses dias o reavivamento do Espírito Santo será derramado entre nós. Nesta época, o falar em línguas estranhas ainda não era citado, mas apenas um grande despertar do poder espiritual. A semente em Los Angeles. Um pequeno grupo de pastores protestantes da área de Los Angeles visitou o país de Gales com a finalidade de trazer o avivamento para suas igrejas. Obtiveram sucesso limitado. Contudo, as sementes do tempo da restauração do Espírito Santo estavam sendo lançadas em Los Angeles. O fogo estava aceso. O interesse do sistema em promover o conformismo das pessoas. Afinal, muitas ficaram desempregadas face aos recentes resultados da Revolução Industrial, contribuindo para a aceleração da segregação e desigualdade social. Esse foi o comburente, o combustível que inflamaria de uma vez por todas esse processo. Era a necessidade de se santificar, já que o último século na Terra estava começando e por aqueles dias iria se consolidar com o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Esses ingredientes reunidos incendiaram o protestantismo, e John Alexander Dowie, movido por esse incêndio que consumia a cabeça dos crentes em sua época, passou a afirmar que ele próprio era o Elias, o restaurador.
estabeleceu assim a sua comunidade cristã. Sua influência foi tão grande que a localidade mais tarde passou a se chamar Sião e fica no estado de Illinois. Não é nada difícil tentar compreender o que estava acontecendo naquele momento. A Revolução Industrial havia escravizado o povo, pelo menos os de classe baixa. As igrejas não aceitavam imigrantes e nem negros, pois também eram imigrantes trazidos à força da África para prestar serviços escravos. Naquele momento de extrema opressão contra os mais humildes, as igrejas evangélicas não aceitavam que negros as frequentassem. Esses, então, ficavam marginalizados, fazendo seus cultos de origem africana aos orixás e aos deuses aos quais seus ancestrais os ensinaram a servir. Neste período, o processo religioso protestante, que sempre viveu de novidades, apostava agora em uma nova doutrina, chamada a doutrina da santificação. E era pregado em todo o culto que as pessoas deveriam agora estar promovendo um segundo passo. O primeiro, segundo esta visão, seria a salvação que as pessoas obtiveram na morte de Jesus. E esse segundo passo dizia respeito a que as pessoas agora se santificassem, se separassem dos do mundo e ficassem entregues mais tempos dentro dos templos, fazendo suas orações e suas liturgias. Esse movimento de santificação pregava que o motivo dele ter sido iniciado é que haveria pouco tempo pela frente. Logo depois, aparece um jovem que apostou no investimento financeiro seguro, pregar a novidade por todos os países onde ele pudesse ir, com o dinheiro que já havia recolhido trabalhando, cavando ouro, junto com seus familiares e seus pais. A conjuntura atual é essa que você está percebendo. Neste momento aparece também a doutrina de que o século XX seria o último século na face da Terra. Daí surgiu a frase popular que dizia: 1000 passará, 2000 não chegará. Era, portanto, uma movimentação muito grande que o processo religioso buscava alcançar. Isso seria útil também para os senhores do mundo, os Illuminati, cada vez tendo o povo mais nas suas mãos, preocupados mais na salvação eterna do que resolver os problemas sociais que eram imensos naquela época. E como a doutrina era imediatista, algumas pessoas aproveitavam o momento para poder fazer muito dinheiro. Assim, havia a declaração por parte de algumas pessoas de que essas eram, cada um no seu local, o Elias prometido, para preparar o caminho antes da volta do Senhor. É claro que esses homens formaram verdadeiras comunidades, se enriqueceram tanto que alguns locais da região onde eles moravam levou mais tarde o nome daquela missão que fora ali implantada, como no exemplo os casos de Sião e também a comunidade de Siló, alusões a locais descritos no Velho Testamento. Enquanto isso, no estado do Maine, Frank Stanford também afirmava que era o Elias, o restaurador, que viera estabelecer uma comunidade em Siló a fim de esperar o revestimento do Espírito Santo, que deveria converter o máximo de pessoas antes do mundo acabar, juntamente ao último século. Em 1903, Charles Fox Parham passou cerca de 6 meses em Siló. Ele era um pregador metodista da linha dos Holiness, da Santidade. Era do Kansas. Ele procurava a nova fé que aparecera. Assim, junto com sua esposa, fundaram uma casa de purificação em Topeka, onde as pessoas poderiam permanecer gratuitamente, enquanto oravam pela vinda da unção divina do último século.
Em dezembro daquele mesmo ano, quando se reuniram no culto de vigília do Ano Novo, eles obtiveram a resposta. O batismo no Espírito Santo seria manifestado pelo dom de línguas. Aconteceu que Agnes Osman orou para receber o Espírito Santo, e a glória do Senhor caiu sobre ela. Como depois definiu Parham, e disse: um halo parecia cercar a sua cabeça e seu rosto. E ela começou a falar o idioma chinês. Ela não foi capaz de falar inglês por 3 dias. No mês seguinte, a maioria dos que ali estavam também conseguiram falar essa língua estranha, o chinês. Os esforços de Parham para espalhar esse avivamento para as cidades de Kansas City e Lawrence fracassaram. As igrejas se opuseram e os jornais zombavam deste fato. Em 1903, uma mulher do Texas teria sido curada depois de uma oração de Parham, o que levou a convidá-lo para promover um avivamento na cidade de Galena, no Texas. Esse empreendimento foi bem sucedido. Em 1905, essas reuniões pentecostais, ou do Evangelho Pleno, aconteciam no Missouri, no Kansas e no Texas, e eram frequentadas por cerca de 25 mil pessoas. Depois da campanha de Houston em 1905, Parham fundou ali um trabalho. Um dos frequentadores se chamava William J. Seymour. Surge o pai da criança. Os Estados Unidos da América havia recentemente saído de uma abolição da escravatura negra naquele país. Ocorria que aquela mão de obra gratuita por conta exclusivamente de comida já não era mais possível. Assim, os próprios americanos não queriam trabalhar por baixos salários. A ideia foi trazer imigrantes asiáticos para os Estados Unidos, e os navios chegavam lotados de chineses com suas famílias para trabalhar nos serviços mais pesados. Afinal de contas, a mão de obra era muito barata e as leis trabalhistas ainda não existiam. Assim, os homens iam trabalhar nas construções das estradas de ferro, que era a maior fonte de emprego daquela época. Também era a maior expressão de progresso nos Estados Unidos contemporâneos a Agnes. E não era só ela quem tinha empregadas chinesas em casa. A maioria das mulheres dos Estados Unidos, em sua época, passou a ter empregadas chinesas, já que as mulheres iam trabalhar por baixos salários nas casas de famílias, enquanto seus maridos se matavam literalmente para construir as ferrovias. Essas mulheres, ao trabalhar em casas de famílias, essas chinesas, levavam também os seus filhos, que ali, é claro, falavam puramente o idioma chinês. Portanto, não é nada estranho que Agnes soubesse um pouco do idioma chinês, já que uma leva de chineses era levada a cada instante para aquelas localidades. E ali surge também um outro nome importantíssimo da história, talvez o nome mais importante do movimento pentecostal de todos os tempos. Seymour. Ali está ele, e a história da Rua Azusa começa neste ponto. Filho de escravos trazidos da África, Seymour, em 1895, com 25 anos, mudou-se para Indianópolis, onde inicialmente exercia a função de garçom e, posteriormente, de vendedor. Em Indianópolis, frequentava a Igreja Metodista Episcopal. Em 1905, mudou para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada escola bíblica de Charles Fox Parham. Ele não podia entrar, então ficava no corredor, já que era negro. Uma mulher chamada Lucy Farrell, moradora de Los Angeles, visitou a escola de Houston e teve uma experiência de batismo no Espírito Santo. Ela falou em língua estrangeira. Lá ela conheceu Seymour e o convenceu a tentar a vida em Los Angeles.
Seymour mudou-se para Los Angeles, onde a força do preconceito racial era ainda maior. Ali vivia também um número enorme de latinos. O homem de Deus tentou levar às igrejas daquele local a doutrina com a qual tivera contato em Houston. Talvez pela ideia vir de um negro, o ato de falar em línguas ironicamente não fora bem recebido, exatamente pelos pastores de Los Angeles que há pouco tempo atrás fora ao país de Gales aprender e que tentara sem sucesso implementar a doutrina do derramamento iminente do Espírito na sua região. Seymour foi expulso de suas igrejas, acusado de herege. Procurou outras igrejas menores, de onde acabava sendo sempre expulso com a justificativa de estar trazendo confusão para os membros. Se antes, como discípulo, podia ficar ao menos no corredor da igreja de onde ele morava, agora na sua nova cidade não era permitido nem que houvesse um contato com os crentes, mesmo fora da igreja, pois sua doutrina que trouxera do Texas era visto como semente do mal. Seymour se juntou a outros negros e latinos discriminados e renegados pela religião. Assim começou a fazer cultos na humilde residência onde morava. Os cultos chegavam a durar 3 dias e 3 noites, atraindo muito mais pessoas do que a casa podia comportar. E o que não faltava ali eram os dons de línguas. E a explicação era simples. As famílias negras que moravam nos bairros adjacentes foram recém-trazidas de várias partes diferentes da África, onde se falavam centenas de dialetos. E como eram as primeiras e segundas gerações de afro-americanos, estavam bem familiarizados com seus idiomas nativos. O que mais amargurava Seymour era o tratamento preconceituoso das igrejas que não davam oportunidades aos de sua raça para adorar ou participar mais intensamente nos seus cultos. Assim, agora com ele próprio dirigindo o culto, podia distribuir melhor as oportunidades entre os irmãos que eram bem parecidos na cor, mas com enorme diversidade de línguas, ou seria dialetos. Ọlọ́run tó lágbára lórí ayé, ọba mi tó lè dìlíbà láì gbowó láì gbẹ̀jẹ́, ọba mi olórúkọ ńlá, olórúkọ ẹgbàágbèje, mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀fà, mo jìnnà sí níwọ̀n ẹgbẹ̀fà. As línguas estranhas. O fato de que os negros antes na África viviam isolados uns dos outros fizera por força da natureza com que cada grupo ou tribo de cada localidade falasse seu próprio dialeto ou idioma. E neste momento, portanto, estavam tendo uma oportunidade enorme, criada por Seymour, de formar uma reintegração social através da religião. Assim se juntavam cada vez mais negros ao grupo e cada um, em sua oportunidade concedida, podia falar em seu dialeto, desde que houvesse quem traduzisse para o inglês, que era a língua que todos podiam entender. O grupo crescia. Rapidamente a casa ficou pequena. Seymour agora fazia culto em diversas casas, e mesmo essas acabavam por se tornar pequenas. Afinal, a cada culto, mais pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se expressar agora poderia falar em público para seus irmãos nas reuniões. Podiam também cantar, contar testemunhos que na maioria não eram pessoais, mas de suas experiências familiares e histórias do seu povo e do seu passado. Assim, o interesse social dos negros aumentava nessas reuniões, e os motivos eram de fácil compreensão: liberdade de expressão e culto, vez e voz para as mulheres, coisas que elas não tinham nem mesmo no seio social e político da sua época, e tudo isso reforçado pela fé de que se está fazendo algo para Deus. Agora você que está assistindo a esse documentário, que conhece todo o meio de comunicação criado após o evento da Rua Azusa, como o rádio, a TV,
a internet, o telefone, meios de comunicações que naquela época não existiam. E as pessoas não tinham como se comunicar, era muito difícil. Você tinha famílias e mais famílias de negros que não conseguiam ainda falar o inglês, porque a comunicação entre negros e brancos era muito difícil. Assim, principalmente as crianças que iam nascendo iam aprendendo a falar nos dialetos africanos. E o povo negro era o primeiro a ficar calado a qualquer momento. Não tinha direito de expressão nenhuma. Assim, quando aparece alguém como Seymour, negro, que oferecia condições às pessoas de adorar ao Deus dos brancos, afinal de contas, os brancos eram bem-sucedidos na vida, e muitos negros queriam agora aproximação com esse Deus dos brancos, para que também pudesse ter um pouco mais de conforto e direito a uma vida digna. Assim, os negros, pela primeira vez, estavam tendo a oportunidade de se expressar. Ao longo da história norte-americana, não se tem notícias, a um período anterior à Rua Azusa, em que, sobretudo, a comunidade feminina negra podia falar em público. As pessoas estavam correndo para os cultos de Seymour, e os motivos podem ser muito facilmente percebidos. Da questão mística, buscar um Deus que proporcionava melhor vida aos brancos. Da questão social, o povo podia se expressar, conversar com os seus semelhantes e colocar cada um as suas opiniões. E isso, é claro, atrairia um número considerável de pessoas. Não precisa de nenhum milagre para fazer isso acontecer. A famosa Rua Azusa, com os cultos acontecendo sob a direção de Seymour, cada vez em mais casas diferentes e cada vez com mais adesões, não demorou para que se cotizasse entre os irmãos e conseguissem dinheiro suficiente para a compra da sua própria igreja. Havia ali próximo uma igreja metodista que não tinha se contextualizado com aquele momento religioso e estava fechada há alguns anos. Seus donos aceitaram a oferta de compra. Não houve reforma prévia do templo. Do jeito que estava, passou a ser utilizado pelos afro-americanos. Ali sentadas nos bancos de tábua ou em pé entre materiais de construções, as pessoas rendiam seu culto de adoração cheias do Espírito Santo. A igreja foi nomeada de Missão Evangélica da Fé Apostólica, onde todos eram bem-vindos, afinal todos são de Deus. Os primeiros brancos. As mulheres negras, que agora podiam adorar a Deus tendo voz nos cultos, falavam para suas patroas nas casas em que trabalhavam. E os primeiros brancos passaram a frequentar a Rua Azusa, sobretudo as mulheres brancas, que lá naquela época também tinham direito de se pronunciar na igreja de Seymour, enquanto fora não tinham direito nem de votar. As mulheres brancas levavam então seus maridos para a Rua Azusa, e todos esses podiam testemunhar a ação do Espírito Santo, batizando a todos no momento da oração coletiva, onde a variedade de línguas estranhas eram incontáveis. Neste momento chegam duas mulheres brancas que juntas seriam Deus e o diabo na vida de Seymour, Florence Lewis Crayford e a jovem Clara Loom. Deus envia um sinal. Precisamente,
às 5h12 da madrugada, horário local, em 18 de abril de 1906. Um imenso terremoto sacudiu e acordou brutamente os moradores da área de São Francisco. As ondas de choques violentas pontuou o forte tremor que durou cerca de 60 segundos. O terremoto foi sentido do sul do Oregon até o sul de Los Angeles e a 70 quilômetros em direção a Nevada. Foi o terremoto mais destrutivo da história norte-americana, 8,3 na escala Richter. Um incêndio devastador, alimentado por tubulações de gás rompidas durante o terremoto, ampliou os danos. Cerca de 700 pessoas estavam mortas nos 514 quarteirões da cidade que foram atingidas pelo incêndio. Rapidamente, um folheto protestante que partiu de algum lugar inundou as caixas de correios das casas por toda a Califórnia. Nele estava escrito: "É um aviso de Deus e de seu breve julgamento." As pessoas ficavam desesperadas. Procuraram cada uma igreja protestante mais próxima de sua casa. Para as pessoas de pele clara, havia muitas possibilidades de escolha, mas para as pessoas afro-americanas, só havia um endereço, e ele ficava na Rua Azusa, número 312. Se para muitos o terremoto e suas consequências foram terríveis, para a igreja de Seymour foi uma dádiva, pois seu público agora não cabia no templo. Assim, o movimento da Rua Azusa logo se espalhou entre os crentes como acontecimento tão esperado naquela virada início de século. Não somente os negros procuravam se aproximar, mas também os brancos e até mesmo os que antes do terremoto não aceitavam os negros em seus templos, agora corriam juntos aos montes para a Rua Azusa. Afinal, o esperado avivamento, dantes elucidado pelos movimentos anteriores, como o Holiness, o movimento da santidade, e a teologia do dispensacionalismo, estava acontecendo, e o terremoto fora o sinal de Deus. E diziam: Deus escolhera o avivamento da Rua Azusa como catalisador da ação do Espírito Santo sobre os homens nos últimos dias. Alguns pastores tradicionais viravam suas costas para o movimento. Por outro lado, seus membros não faziam o mesmo, e o êxodo religioso aumentava. Enquanto Seymour pregava: "O Deus que eu sirvo é aquele que exalta os humilhados." Compreender o que estava acontecendo naquele momento não é uma tarefa tão difícil. Virado do século, ainda não existiam rádio, televisão, comunicação globalizada como se conhece hoje. É coisa que aquelas pessoas morreram e nunca viram. O máximo que se podia receber de informações advinha dos jornais, mas esses não davam informações de locais distantes, apenas da sua própria cidade. Assim, as pessoas que também pouca educação tinham, e muitos não sabiam ler, ficavam apavorados por qualquer motivo. Mas agora não era algo tão simples. O que ocorreu foi o maior terremoto na história norte-americana. E a população agora achava que o mundo estava acabando. Afinal, o movimento religioso daquela época já vinha cozinhando essas pessoas, cozinhando a cabeça dessas pessoas com informações de que o mundo iria acabar e de que as pessoas precisavam se consertar com Deus. Aquele movimento que começara há 2 décadas antes,
agora tinha o seu auge, porque, na verdade, as pessoas esperavam um movimento do Espírito Santo, mas não sabiam como ele viria. E no momento em que uma senhora começa a falar um idioma totalmente diferente no meio da congregação, as pessoas logo chegaram à conclusão de que era o idioma colocado pelo Espírito Santo. A partir dali, qualquer língua ou idioma ou dialeto que se falasse em meio à congregação, as pessoas já diziam que eram línguas estranhas, línguas dos anjos. E na medida em que várias etnias ali compareciam, várias raças de vários países diferentes, neste momento, então, é claro que havia, por força do momento e de se ajuntarem pessoas de várias nações, haviam diversidade de línguas, literalmente falando. As pessoas que começaram a ir naquele culto depois do terremoto, elas viam muitas línguas estranhas e queriam também falar línguas estranhas, mas como não entendia nenhum dos idiomas que ali era pronunciado, essa pessoa que agora chegava no culto começava a falar de qualquer jeito. E aí, quanto mais pessoas agora adentravam esse grupo, mais elas estavam convencidas de que eram línguas estranhas. Mas o fato é que a história comprova, os próprios documentários feitos pelos religiosos protestantes testificam que no início as pessoas falavam idioma mesmo, língua de outras nações. Depois, com a aproximação de pessoas que não sabiam na verdade do que estava acontecendo e que agora também buscavam participar do culto, essas sim começavam a falar línguas que ninguém entendia, porque na verdade não eram idiomas, apenas umas tentativas de se falar alguma outra língua, o que logo os brancos que se aproximaram deram a conotação de língua dos anjos. E a aproximação dos brancos foi muito propícia, porque as igrejas tradicionais, com seus membros que estavam ali sendo enganados há tanto tempo, agora esses membros viram o terremoto e chegavam à conclusão de que o mundo realmente ia acabar e que eles deveriam correr para uma igreja na qual o derramar do Espírito Santo estava realmente acontecendo. E essa era a Rua Azusa. No princípio, seus pastores viraram as costas, mas logo em seguida, quando a maioria dos pastores perceberam que seus membros estavam migrando para a Rua Azusa, eles também procuraram Seymour para pastorear as ovelhas da Rua Azusa. O que aconteceu mais adiante você ainda vai ficar sabendo. Mas vale lembrar que os próprios documentários feitos pelos protestantes atestam que naquele local existiam muitas pessoas de várias nações e que ali falavam idiomas diferentes. Eu tenho duas enteadas, uma com descendência hispânica e outra nativo-americana. E isso cria questões culturais interessantes entre elas dentro da minha casa. E esses três tipos de pessoas apareceram na missão da Rua Azusa. Deus mandou um avivamento para negros, brancos, hispânicos, todas as raças reunidas e amadas como uma. As gerações futuras dos negros que frequentavam a Rua Azusa preferiram não levar adiante aquelas informações sobre exatamente o movimento criado por Seymour. E a razão era simples. Os negros não deveriam saber que a origem da língua estranha era, na verdade, idiomas comuns, e que o que ocorrera na Rua Azusa fora exatamente o encontro de várias pessoas diferentes, falando vários idiomas diferentes. E aos que se chegavam agora, ouviam aqueles idiomas e, como não entendiam nada, diziam que eram línguas estranhas. E começavam também a querer falar idiomas estranhos. Assim foi conveniente para os pastores, para os pregadores pentecostais,
abafar o caso da Rua Azusa. E inúmeras gerações e gerações e gerações de crentes protestantes pentecostais nos Estados Unidos fizeram suas liturgias, seus cultos, suas atividades religiosas, sem mesmo ser mencionado a questão da Rua Azusa. E até hoje, inclusive no Brasil, em meio aos pentecostais, pouco se fala da Rua Azusa. E a razão continua a mesma. Para que ninguém venha investigar e tome conhecimento do que realmente ocorreu na Rua Azusa e qual foi aquele derramar do Espírito Santo dos últimos dias, em que as pessoas pregavam que o mundo não chegaria a 2000. E a maior prova de que Rua Azusa foi uma fraude é que nós já estamos além do ano 2000. Eu cresci em uma igreja pentecostal afro-americana, classe média. Fomos educados de acordo com a tradição, mas nunca soubemos nada sobre o avivamento da Rua Azusa e eu nunca ouvi falar de Seymour. O tratamento desigual, ao qual sempre a igreja tratou os pobres e negros, agora fortalecia o argumento do homem que Deus escolheu para derramar o seu espírito, caracterizado pelas línguas estranhas dos irmãos africanos. Ninataka kuhubiri kuhusu Yesu Kristo siku ya leo. Ninataka kusema kwamba Yesu ni Bwana. Ninataka kusema kwamba Yesu Kristo. O reavivamento liderado por William Seymour virou notícia rapidamente e ainda em abril de 1906, o jornal de Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento, denunciando uma nova seita, onde fundamentalistas compostos, em sua maior parte por negros imigrantes pobres, que, se dizendo movido pelo Espírito Santo de Deus, manifestavam agora línguas estranhas, denominado grossolalia, e também haviam pregações de curas e milagres. Esse processo de renovação decorreu entre 1906 e 1909. Ele se tornou objeto de especulação por muitos protestantes da época. Alguns diziam que as visões de Seymour eram heréticas, enquanto outros aceitaram seus ensinamentos e retornaram para suas congregações de origens para repassá-las. O movimento resultante tornou-se conhecido como pentecostalismo. Los Angeles foi o berço pentecostal e deu origem em todo o mundo às denominações pentecostais existentes até hoje. Meca Pentecostal. Falar hoje em movimento pentecostal, seja de qualquer forma e aspecto, é falar do movimento criado em Los Angeles, pois não há nada novo hoje em dia que já não tenha sido feito ou experimentado na Rua Azusa em seu auge. Não somente os negros, mas principalmente eles, vinham de diversas partes do país para conhecer e levar o movimento para suas cidades. E isso fazia com que as novidades e renovações aflorassem em cada culto. Se no início as pessoas naturalmente falavam seus idiomas nativos africanos em suas orações, entregas de profecias e testemunhos, agora os que ouviam passavam também a falar em línguas, mas essas eram realmente estranhas a todos. O ato da unção do Espírito Santo não se resumia em falar em outras línguas. As pessoas sapateavam, se contorciam, babavam, gemiam, rodavam e, como isso atraía mais gente, passavam também a pular e cair sentado ou deitado no chão. Esperneavam e até mesmo deitavam de costas, jogando os pés para cima, não se importando com as partes íntimas. Outros simulavam por horas brigas com adversários invisíveis, socando e chutando o ar aos gritos. Corriam de um lado para outro da congregação. Também foram aparecendo em pouco tempo as novas unções do Espírito, como a unção do cachorro, do gato, do leão, entre outras unções específicas. Assim, cada unção tomava um ungido que agia conforme tal.
na medida que as liberdades não eram coibidas. Afinal, ninguém podia intervir na ação do Espírito Santo e ele deveria usar as pessoas como quisesse. Assim apareceram as unções específicas e individuais. Uns gargalhavam enquanto outros pranteavam, outros gritavam histericamente a plenos pulmões até não aguentar mais. A histeria parecia não ter mais fim, a ponto de, por diversas vezes, a polícia ser acionada pelos vizinhos, que não podiam dormir, mesmo morando a uma considerável distância da igreja. Como aumentava o mover do Espírito e contagiava mais gente a cada dia de culto, as pessoas levavam fogos de artifícios e os explodiam dentro do templo. E esse costume durou até acontecer um incêndio no prédio da igreja, que era de madeira, e os bombeiros foram acionados. Era comum ver pessoas pelas ruas próximas, completamente tomadas pela ação do Espírito Santo e sua unção dos últimos dias. Essas pessoas paravam em meio à rua impedindo o trânsito, e ali mesmo recebiam suas unções especiais, latindo ou urrando, dependendo de como o Espírito a usasse. Constantemente fiéis eram presos por causar distúrbios como resultado das unções do Espírito Santo nas ruas próximas à igreja. A liderança do grupo era feita por William Seymour e pelas pessoas que a ele se ajuntaram, como Lucy Farrell, Charles Sparrow, entre outros. Muitos incontáveis foram os pastores ou homens que se fizeram pastores para se aproximar e apanhar um pouco dessa fórmula tão eficaz no propósito de atrair gente. Afinal, Seymour havia descoberto que em mãos certas poderia se tornar as minas do rei Salomão. O Espírito de Deus era tão forte na Rua Azusa que às vezes as pessoas caíam a um quarteirão do prédio pela convicção para pagar seus pecados ou pelo poder do Espírito Santo. Se as mulheres eram pegas falando em línguas na esquina, eram presas como pessoas insanas. E muitas vezes as mulheres eram ridicularizadas pela imprensa. Falavam constantemente para elas que elas eram indecentes, porque rolavam no chão, e o vestido delas podia subir um pouco. Teve até um artigo de jornal que falava que elas deitavam no chão e balançavam os pés no ar, de forma que não se encontrava em nenhum outro lugar de Los Angeles. E não demorou muito para o movimento ganhar o impulso mundial, quando o jovem, que era mineiro e se transformou em dono de minas de ouro por todo o México, resolveu investir um pouco mais, a fim de propagar ao mundo o movimento da Rua Azusa. E afinal, na visão de Evan Roberts, seria justo, já que ele havia colaborado anos antes para fomentar essa ideia da descida do Espírito Santo. Um pequeno inconveniente. Seymour tinha o produto, mas não tinha o dinheiro necessário para expandir os negócios. Evans tinha o dinheiro necessário e não se incomodaria de dar a Seymour uma pequena participação nos lucros, advindos das igrejas a serem implantadas em várias partes do planeta. O financiamento de missionários enviados desde a Rua Azusa através do investimento de Evans se tornou possível. Espalhadores daquele ministério deveriam agora montar igrejas em todos os lugares do mundo. Mas havia um inconveniente: a língua. Misteriosamente, o mesmo Espírito que derramara a sua unção e impulsionava agora o movimento pentecostal pelo mundo, não podia, na prática, capacitar seus ungidos missionários para que falassem a língua das pessoas em cada local onde era enviado o missionário. E isso dava muito na pinta. O que fez Evans pisar no freio, cortar os investimentos às missões e passar a investir apenas neste movimento no seu próprio país. Nota: os dois homens que trouxeram esse movimento para o Brasil haviam aprendido essa lição e cuidaram de estudar o português assim que chegaram em Belém. É por isso que existem gravações deles falando em português. Desembarquemos em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910. O Senhor Jesus... Os peregrinos. O movimento pentecostal se transformara em um furacão, e seu epicentro era a Rua Azusa. Mesmo em uma época sem rádio e TV,
Toda a América e parte do mundo havia tomado conhecimento, e agora os líderes religiosos e adeptos do movimento pentecostal queriam visitar a Rua Azusa. Não demorou para Seymour perceber que inúmeros eram aqueles que compareciam uma vez, deixavam algum dinheiro, sem nunca mais voltar. Havia também os que gostariam de ir à sua igreja, sem contudo poder pagar a passagem de trem, mas que certamente poderia colaborar, pelo menos, com $10 mensais para a obra de Deus. A estratégia: administrar o crescimento de sua igreja instalando novas congregações era uma tarefa muito difícil para um homem simples e de pouco estudo como Seymour. Transferir essa tarefa para terceiros ou para cada pastor em sua respectiva congregação havia causado alguns prejuízos a Seymour, pelo qual então preferiu manter apenas a sua igreja inicial na Rua Azusa e uma congregação que estava na mão de uma pessoa de confiança, Florence Lewis Crawford. Ele recebeu Florence Crawford no ministério e ela ficava como líder na Califórnia. O meio tecnológico da época para se alcançar as pessoas era a publicação literária. Essa foi a ferramenta utilizada por Seymour para arrecadar donativos de todos quanto pudessem, em qualquer lugar do mundo, mesmo que esses não fossem crentes. Seymour fundou uma espécie de revista mensal, onde divulgava testemunhos de seus sermões. O objetivo da publicação era pedir as contribuições financeiras para sua obra. Seus colaboradores eram pessoas em todos os Estados Unidos e também fora dele. Com este método, Seymour chegou a obter uma lista com mais de 500 mil endereços de contribuintes mensais. Quem gerenciava a lista era sua secretária de nome Clara Loom, considerada na época supostamente namorada do pregador. Eram quase 600 mil pessoas, que na maioria delas, mesmo sem ter ido pelo menos uma vez na Rua Azusa, colaboravam fielmente com a obra de Deus, administrada por Seymour. O fim. Seymour permaneceu solteiro até 1907, quando decidiu se casar com a bela jovem Jenny Evans Moore. Ao saber disso, sua secretária fugiu para Portland, Oregon. Foi se juntar a Florence Lewis Crawford, ela que havia deixado a Igreja Batista e se tornado membro da Igreja de Seymour logo no início, e que estava administrando a última congregação de Seymour deixada por ele, por confiar em Florence Lewis Crawford. Mas Jenny não foi sozinha. Ela levou consigo a lista completa com os endereços de todos os seus 600 mil colaboradores mensais. Assim, Clara Loom e Florence Lewis Crawford mudaram o endereço da congregação que antes fazia parte da igreja de Seymour e enviou correspondência a todos os colaboradores de Seymour, mudando o endereço para a entrega dos donativos. Assim, a sua congregação, agora uma denominação independente, arrecadou só de uma vez no primeiro mês quase $2 milhões. Para Seymour restaram apenas as doações dos fiéis que ainda frequentavam a Rua Azusa. Em 1909, a igreja da Rua Azusa ainda estava funcionando, mas apenas as cinzas de sua rápida combustão eram vistas. O legado. As multidões atraídas à Rua Azusa por Seymour agora se dividiam, ao irem após os inúmeros pregadores que se aproximaram no período áureo do derramar do Espírito Santo. Em 28 de setembro de 1922, Seymour faleceu. Seu feito tornou possível fazer inúmeros milionários e continua fazendo até hoje. O segmento da Rua Azusa mais significativo para nós brasileiros foi o que surgiu a partir de 1913. Se chamava Igreja de Deus em Cristo. Essa ramificação se expandiu consideravelmente através da ordenança de pastores em suas filiais. Em um ano já possuía 352 congregações com seus respectivos pastores subordinados. Charles Mason, que saíra da igreja de Seymour, era o pastor-presidente. Ele era negro, mas grande parte dos pastores sob seu comando eram de pele clara, já que esses ofereciam seus serviços pastorais a preços módicos. Mais de 350 pastores brancos
se juntaram à Igreja de Deus em Cristo com Mason. Após exatamente um ano, a maioria dos pastores de Mason eram brancos. Em abril de 1914, 8 desses pastores convocaram em oculto uma assembleia com todos os pastores brancos da Igreja de Deus em Cristo. O presidente Charles Mason não fora informado. E a proposta era simples: que todos os presentes naquela assembleia concordassem e firmassem um compromisso de criar uma denominação mais reta diante de Deus. Os brancos podiam evangelizar melhor os brancos e negros podiam evangelizar os negros. Foi a desculpa que arranjaram. E como aquela reunião era uma assembleia geral e estava sendo feita debaixo da unção de Deus, ela recebeu o nome que mantém até hoje: Assembleia de Deus. Mas sua história e de como ela chegou ao Brasil e permanece até os dias de hoje é assunto de um novo trabalho muito em breve. Antes de terminar, vale lembrar que na década de 90, os pastores brancos dissidentes que fundaram a Assembleia de Deus, após anos e anos de enriquecimento, resolveram agora, em um ato público, pedir desculpas e lavar os pés dos seguidores de Charles Mason. Saiba que este ato não vai apagar tudo o que aconteceu, mas vai estabelecer um novo começo em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. Abençoado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Em nome de Jesus. Nós lavamos as ofensas do passado. Aleluia. Em nome de Jesus, nós lavamos o sangue. Obrigado, Senhor. Todo o sangue que foi derramado, o sofrimento. Em nome de Jesus, nós lavamos o irmão Seymour e o irmão Mason. Aleluia, Senhor. Obrigado. Lavar os pés deste irmão, que seja um sinal a todos os demônios do inferno que têm se esforçado para que não tenhamos sucesso. Aleluia. Mas o Senhor Jesus prevaleceu novamente. Obrigado, Senhor. Para corrigir isso que não estava certo. E em nome de todos os irmãos brancos de todos esses anos que têm lutado contra o mal, nós nos submetemos e nos humilhamos em um ato único neste recomeço. Aleluia, pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus e em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eles formaram a Assembleia de Deus. O que isso significa é que eles não podem ser vistos como filhos rebeldes dessa igreja-mãe que é Deus em Cristo. Porque a história verdadeira nunca foi realmente documentada ou contada.